Hello, guys, tudo bem com vocês? Teacher Daiane, professora de inglês de interação. A gente está aqui para mais uma aula do inglês militar, do absoluto zero, tá? E hoje a gente vai corrigir aquela listinha, né, de 5 exercícios que eu deixei para vocês na semana passada, tá? E vamos aprender as formas negativas e interrogativa do Simple Present, beleza? Vamos começar? Bora lá! Vamos corrigir então os exercícios, tá? Mark the best option to complete the sentence. Vamos lá. Eat a lot in Britain. Se vocês repararem aqui, gente, ó, todas as opções têm o verbo rain, né? Só que de uma forma diferente. A gente tem que ver qual é a melhor resposta, tá? Temos um it aqui, porque no inglês, né? A gente precisa sempre ter o sujeito na frase, tá? Beleza, gente. Isso aqui é o quê? Terceira pessoa do singular, não é verdade? Então, nós aprendemos que quando, né, a gente está falando de simple present, né, e o verbo vem depois da terceira pessoa do singular, a gente precisa acrescentar um S depois do verbo, dependendo do verbo, né, na maioria deles. Quando termina com SS, CH, X, né, lembra aquela relação que eu passei para vocês? A gente vai acrescentar ES e quando terminar com consoante mais Y, a gente vai acrescentar, a gente vai tirar o Y e botar IES. Lembra disso, gente? Pois é. Então, o verbo rain, tá? Como ele vem depois aqui do it, que é a terceira pessoa do singular, a gente vai completar com a letra B, gente. It rains a lot in Britain. Beleza, gente? Então, ó, botamos o Szinho aí, tá? Vamos lá para a próxima questão. They always, TV in the evening. Então vamos lá, they always, e aí o verbo é watch, né, que é de assistir, tá? Ah, e agora, gente? Olha só, eu tenho aqui o they, nem sempre vai estar bonitinho assim pra vocês, tá, gente? Na verdade, provavelmente vão estar nomes aqui, e aí vocês vão ter que fazer, né, vai ter que pensar, não, peraí, fulano é a mesma coisa que she, fulano é a mesma coisa que he. Não, se tem dois, então é they. Se eu tô incluída é we, tá? Vocês vão ter que fazer né, essa relação aí. Então vamos lá. They always. Bom, não é he, nem she, nem it. Então, o que eu faço com o meu verbo aqui, gente? Em inglês é molezinha, eu vou só colocar ele normal. Então a minha resposta aqui é letra C, tá? They always watch TV in the evening. Beleza? Vamos lá para number 3. Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Mary and I. E aí aqui, a gente pode observar que a gente vai precisar completar com o verbo to be, certo? Beleza. Aí qual é o erro que todo mundo comete aqui? Pegadinha isso, ó. Tem um I aqui, né? Todo mundo, opa, peraí, qual é o verbo to be que eu uso com I? Am. Ah, beleza. Vou botar o am aqui. Só que na verdade, gente, olha só. A gente usa o am com I quando ele tá sozinho. Só o I, tá? O eu. Né? Eu sou Daiane, I am Daiane, tá? Agora, Mary and I, ou seja, tem mais alguém e você está incluído. Então quer dizer que isso aqui, gente, é a mesma coisa que we, tá? Mary and I é a mesma coisa que we. Qual é o verbo to be que a gente usa com we? Am, is ou are? É o are, né, galera? Então, resposta, letra C também. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. What happened to Bob? He's so sad. Laura broke up with him. He hurt so much. Então, o que aconteceu com o Bob? Ele tá tão triste, né? A Laura terminou com ele. E aí nós temos aqui o verbo miss, né? Que é tipo, ele tá querendo dizer que ele sente muita falta dela, né? E aí, vamos ver a terminação desse verbo, né? Ó, esse verbo aqui termina com SS. Agora vamos ver aqui a pessoa. Nós temos aqui he, né? Que é o Bob. He. Bom, depois de he, gente, da terceira pessoa, he, she, it, se o verbo termina com S ou SS, o que a gente faz, gente? A gente acrescenta ES no final. Então, nosso gabarito aqui é letra A. Misses, tá? He misses her so much. Ele sente muita falta dela. Tá, gente? Ó, isso não é nada difícil. É só vocês decorarem aquela regrinha lá que tá safo.
E vamos para a nossa última questão, tá? David always. E aí, qual é o verbo aqui, gente? When he's alone. O verbo aqui é cry, né? Então, a frase com certeza é: David sempre chora quando tá sozinho, tá? Então, vamos lá. David é terceira pessoa do singular, porque David é a mesma coisa que he, certo? Não é a mesma coisa que he? Show! Então, terceira pessoa do singular tem uma regrinha. Qual é a terminação do verbo? Termina com consoante mais y. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que tirar o y e acrescentar IES. Então, meu gabarito aqui é letra E. Cries. David always cries when he's alone. Né? Então, o David sempre chora quando ele está sozinho. Beleza, gente? Então, finalizamos aqui nossa listinha. A gente vai, então, agora para nossa próxima etapa. A gente vai aprender as formas negativa e interrogativa do Simple Present. Vamos lá? So, let's begin. Negative form, gente. Então, vamos lá. Vocês aprenderam, né, na semana passada, a forma afirmativa, né, que na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, dependendo da terminação do verbo, vocês vão acrescentar s ou es, né, ou ies, na verdade? Pois é, hoje a gente vai aprender como colocar essas frases aí, como colocar uma frase no Simple Present na forma interrogativa, tá? Ou negativa agora e interrogativa daqui a pouco, tá? Vamos lá, gente. A gente vai usar o seguinte, o auxiliar do, tá? Do mais not, mais o verbo na forma infinitiva sem o to, ou does mais not, mais o verbo na forma infinitiva sem o to, tá? E aí, professora, como é que eu vou usar o does? Simples, gente. Vocês vão usar o does mais not, né? Mais not, depois da terceira pessoa do singular. Beleza? Na terceira pessoa do singular, quando vocês quiserem negar numa frase do Simple Present, vocês vão usar o does not ou doesn't, né? Que é a short form, tá? Com as outras pessoas, vocês vão usar o do not ou o don't. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu não trabalho aos sábados, eu vou falar I do not work on Saturdays, tá? Agora, or I don't work on Saturdays. Agora, se eu quiser falar que o Michel não trabalha aos sábados, eu vou falar Michel does not ou doesn't work on Saturdays, tá, gente? Então, ó, I don't work, you don't work, he, she, it doesn't work. We don't work, you don't work, they don't work. Beleza? Aí uma coisa que vocês precisam ficar atentos aqui, né? Nós aprendemos que na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, normalmente nós acrescentamos um S aqui, por exemplo, depois do verbo work, né? Mas na forma negativa nós não podemos, tá? Nós vamos usar o auxiliar aqui does, né? Does not, doesn't. Então você não vai precisar colocar o S aqui, tá? Fica ligado nisso que muita gente acaba errando isso em concurso, hein? Tá? E a gente vai ver uma exceçãozinha aqui, que é com o verbo to be, gente. O verbo to be, será que para colocar o verbo to be na forma negativa eu preciso usar o auxiliar do ou das? Não, gente, não preciso. Por quê? Porque o verbo to be, né, ele tira a onda aqui, ele é um verbo independente, tá? Ele nega sozinho, não precisa de auxiliar, tá? Então, como que eu faço para negar com o verbo to be? Eu só coloco o not depois dele, tá? Então, I'm not beautiful, né? I am beautiful, affirmative form. I'm not beautiful, negative form, tá? You were handsome. Ah, você é lindo, você é atraente. Forma negativa, you were not handsome, tá? Sendo que com are not aqui, temos a short form, que é comum, né? Que vira aren't. E temos aqui na short form do is not, que vira isn't, que é muito comum. Beleza? Então, ó, I am not, you are not, ou you aren't. He, she, it is not, or isn't. We are not, or we aren't. You are not, or you aren't. They are not, or they aren't. Beleza, gente? Simples, simples, tá? Só vai ter, no verbo to be, você só vai acrescentar um notzinho ali depois dele.
E com os outros verbos você vai usar do, mas not. Ou does, mas not, quando se trata de he, she, it. Beleza? Vamos ver, antes de fazer os exercícios, vamos ver a forma interrogativa? Vamos lá. Interrogative form, gente. O interrogative form, a gente vai precisar usar também o do e o does, tá, gente? Só que a gente vai usar, né, esse auxiliar aí, a gente vai usar antes do sujeito da frase, tá? O do eu vou usar antes do sujeito quando o sujeito for I, you, we e they. E o does eu vou usar antes do sujeito quando este sujeito for he, she ou it. Lembrando, gente, é sempre bom falar isso, que nunca vai estar bonitinho lá pra vocês na frase, né? He, she, it, tá, gente? Vocês vão ter que achar. Se tiver Mônica, vocês vão ter que lembrar que Mônica é a mesma coisa que she, tá? Então vamos lá. Como é que faz aqui? Eu quero falar assim, eu estudo inglês, né? I study English. Como é que eu transformo essa frase na forma interrogativa? Do I fica meio sem sentido, né? Eu vou perguntar para mim mesmo. Do I study English? Vou perguntar para você. Do you study English? Perguntar para você se você fala inglês. Do you speak English? Né? Vou perguntar se a sua irmã fala inglês. Aí como é que eu vou falar? Vou usar o do? Não, ó, sua irmã é a terceira pessoa, é ela, né? Então eu vou perguntar assim, ó. Does your sister speak English? Fala inglês? Or study English? Estuda inglês? Tá, gente? Então, do antes de I, you, we, they e does antes de he, she and it. Beleza, gente? Molezinha. Agora, com relação ao verbo to be, como que a gente vai fazer, gente? O verbo to be, como eu falei, ele tira onda, né? Ele é independente. Eu não preciso desse auxiliar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito da frase, tá? Então, se eu falo assim, you are beautiful, estou afirmando. Se eu quiser transformar isso em pergunta, eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito. Aí eu vou fazer assim, ó, are you beautiful? Tá? Se eu perguntar assim, o David está em casa? Vou escrever aqui, vou tentar aqui. Sou muito boa, não. David is at home. Aqui eu tô afirmando, né? David is at home. Beleza. Aqui eu tenho verbo to be, né? Preciso de auxiliar para transformar isso em pergunta? Não, vou pegar esse verbo to be e vou botar na frente do sujeito. Quem é meu sujeito aqui, gente? David. Eu vou fazer assim, ó. Is David, ó. Is David at home? Beleza, gente? Is David at home? Vamos fazer uma negativa, então, já que a gente já aprendeu a negativa. Vamos fazer para ver. Como é que eu transformo essa aqui em negativa, então? Vou fazer aqui, embaixo. Preciso do auxiliar? Não, né? Só botar um not depois do verbo to be. David is not, ou isn't, né, gente? At home. Opa, at home. Beleza? Então, temos aqui uma frase afirmativa, né? David is at home. Temos aqui uma negativa, David is not at home. E temos aqui uma interrogativa, só peguei o verbo to be e botei antes do sujeito. Is David at home? Beleza, gente? Facinho. Né? Com o verbo to be eu não preciso usar o auxiliar, né? Diferente, né, com os outros verbos aqui que a gente viu. A gente precisa colocar o do e o does antes do sujeito, tá bom? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Quero que vocês pausem aí, né? Pausem aí o vídeo e comecem a fazer o exercício, tá? Façam aí sozinhos primeiro, depois vocês voltam para conferir, tá? Vamos fazer? Vamos lá. Complete the blank space with the right conjugation of the simple present tense. Bom, é isso aí, galera. Vamos então corrigir a lista de exercícios, né, sobre o simple present, sobre as formas negativa e interrogativa, né? Vamos lá ver? Primeiro exercício aí, primeira questão. Mark the best option to complete the sentence. Na verdade, todas as 5, né, vão ser... você vai precisar completar aí com a forma correta.
Então, vamos lá. I drink coffee, but I... Então, eu bebo café, but, mas, I... Bom, se eu tô falando... Tem um but aí, né, gente? Mas, então, eu bebo café. Se eu bebo café, então eu não bebo outra coisa, né? Se você olhar aí todas as opções, nós temos o drink, né? E a gente vai usar o drink aqui, só que a gente precisa usar ele da forma correta. No caso aqui, da forma negativa. I drink coffee, but I... Como é que eu coloco o drink aqui na forma negativa? Como eu tenho um I aqui, com I eu uso do not, não é? Então, eu vou fazer assim, ó. I don't drink tea, né? Então, eu bebo café, mas eu não bebo chá. Tá, gente? Então, nosso gabarito aqui é letra B. I don't drink tea. Beleza, number two, vamos lá. Olha esse aí, gente. Aí tem uma pergunta que a gente não sabe qual é. E a resposta é No, he doesn't. Beleza, então primeira coisa. Para ter o doesn't aqui, é porque provavelmente, né? A resposta começou com does. Então a gente já coloca um does ali. Does. E outra coisa, quem é o meu sujeito aqui? É o he, né? Ó, aqui embaixo não tem nenhum nome. Não é verdade? Não tem nenhum nome, senão a gente poderia completar com um nome aqui. Não tem. Então, o nosso sujeito aqui vai ser he. Does he... Nananana. No, he doesn't. Né? Então, do you play tennis? Nada a ver. Do you play tennis? No, he doesn't. Não. Se fosse essa pergunta aqui, ó, você teria que responder yes, I do ou no, I don't, tá? Agora, does you play tennis? Nada a ver, gente, porque does não se usa com you, tá? Teria que ser do you. Essa construção aqui tá certa, porém não cabe aqui por causa da resposta. Errado. Agora, he play tennis? Não, né? O verbo play aqui, ele exige o auxiliar do. Então, essa aqui tá errada. Tem que ter o does aqui, tá? Então, não pode. Does he play tennis? Achamos aqui o nosso gabarito. Does he play tennis? Yeah. No, he doesn't. Se fosse positiva, yes, he does, tá? Deixa eu completar aqui então. Play tennis. Does he play tennis? Does Bob play tennis? Vamos dizer assim, né? No, he doesn't. Tá, gente? Então, quando você faz uma pergunta com does, né? A resposta vai ser com does. Se você faz com do, a resposta vai ser com do, tá? Does he play tennis? No, he doesn't. Se fosse positiva, yes, he does, tá? Do you speak English? Do you speak English? Yes, I do. Ou no, I don't. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Temos aí um espacinho, your parents, ponto de interrogação. Aí, se você observar, é sempre bom olhar as opções, né? Ó, verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be. Beleza? Então, essa é uma questão que você vai ter que completar com o verbo to be mais o pronome correto. Caiu uma questão parecida com essa na prova da EAR, tá? Esse ano. Então, vamos lá. Your parents. Não, your parents. Então, olha só. Parents aqui, pais. Plural, tá, gente? Se é plural, eu posso falar, por exemplo, he is your parents? Não, não, por quê? Porque he não tem nada a ver, porque aqui parents é plural, he seria só ele. E segundo, porque tá errado, porque isso aqui teria que estar na frente. Não, né? They are your parents. É uma construção correta? É, porque they, né, parents, eles são seus pais. Estaria correto se esse are não estivesse aqui. Se isso aqui fosse uma frase positiva, né, afirmativa, estaria correto, tá? Mas não é uma frase interrogativa. E nas frases interrogativas, a gente precisa colocar o verbo to be na frente. Então, a gente já sabe aqui que parents é plural, então a gente vai completar com are aqui. Are they, certo? Are they your parents? Eles são seus pais? Beleza? Então, olha aqui, gente. Nossa resposta é letra A, tá? Vamos só ver aqui. O he, nada a ver. A gente já sabe que o he não cabe, porque é parents, tá? E aqui o we não cabe, porque né, parents, nós somos, não dá, né? E sem contar que a construção aqui tá errada, tá? Isso aqui teria que estar na frente. Teria que estar antes do sujeito. Beleza?
Number 4. Vamos lá. Mike to play the guitar. Então, todas aqui nos levam a questões negativas, né? Então, a gente só precisa colocar da forma correta. Mike é terceira pessoa do singular, não é? É a mesma coisa que ele. A gente usa do ou does com ele. A gente usa does, não é? Na forma negativa, does mais not, mais o verbo na forma no infinitivo sem o to. Então, ó, né? Ó, já tá aqui, ó, like. Vamos lá? Mike, vamos completar sem olhar as opções? Mike doesn't like, ó, does not mais o outro verbo no infinitivo sem o to play soccer. Mike doesn't like to play soccer. O Mike não gosta de jogar futebol, tá? Então, qual é aqui, gente? Letra E. Doesn't like. Beleza? Vamos para number 5. E aí nós temos 4 frasezinhas aí, tá? Pra gente completar. Na de primeira aqui a gente vê que é uma frase interrogativa, certo? Aí, ó, nós vamos ver aqui as opções. Todas começam com where. Isso significa que nós vamos começar com where aqui, que é onde. Where, né? Agora, where grandparents live. Aí você já tem que estar bisurado para quê? Para você já deduzir a frase. Where grandparents live. Com certeza é onde os seus avós moram, né? Onde os seus avós moram, tá? Agora, onde os seus avós. Os avós aqui, plural, não é? Não é plural, gente? Então, se é plural, eu vou usar do ou does. Eu só uso does na terceira pessoa do singular. O avós aí é eles. Então, eu não posso usar does. Então, é where, do... Aí, ó, a gente vê que todos estão usando your, ó. Where do your grandparents live, tá? Where do your grandparents live? Beleza, vamos para number 2. Temos uma outra interrogação, então, né? Uma outra pergunta aqui. With Bob, vamos olhar as opções, né? Temos o Mike e o verbo work, né? Vamos lá. Então, se temos Mike e o verbo work, a pergunta com certeza é, né? O Mike trabalha com o Bob, né? With Bob. Então, como é que vai ser, gente? O meu sujeito aqui é o Mike, certo? Mike não é a mesma coisa que ele? Terceira pessoa de singular. Então, como que eu vou começar isso aqui? Vou começar com does. Does Mike. E aí, como é que eu uso work? Boto works? Não, porque eu estou usando does aqui, ó. Tem que voltar para a forma normal. Does Mike work? Ok? Does Mike work with Bob? Beleza. Agora, number 3. Vamos lá. We Italian, but we speak French. Então, quer dizer, nós, vamos ver aqui, ó, todas apontam para negativa. Nós, então, não, qual é o verbo speak? Falar. Nós não falamos italiano, né? Mas nós falamos francês. Então, gente, nós, com esse pronome aqui, eu vou usar do not ou does not? Do not, lembra da regra, tá? Então, we don't speak. Beleza? E por último aqui, ó, Ena, todas também, ó, negativas, opções de negativa, né? Ena, terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar do ou does not. Does not. Ena doesn't. Qual é o verbo? Have. Doesn't have children, né? A Ana não tem filhos, né? Não tem crianças, tá? Anna doesn't have children. O que a galera faz? Bota um has aqui, ó, por causa da Ana. Mas não, já que tem doesn't aqui, eu vou botar o verbo na forma normal sem o to, tá? Infinitiva sem o to. Então vamos ver qual é o gabarito. Ó, where, cadê? Where does Mike work, né? We don't speak e doesn't have. Nosso gabarito, letra B. Beleza, gente?
Espero que vocês tenham entendido. Bom, é isso aí, galera. Essa matéria, Vamos então tá? corrigir a lista de exercícios, né? Pra Sobre quem não nos o conhece, simple aí, present, sobre as um formas curso, negativa e interrogativa, preparatório, né? Pra quem Vamos lá quer ver? seguir a carreira militar. Primeiro Se você exercício ainda aí, não primeira nos conhece, questão. dá uma olhadinha lá Mark the no best nosso opportunity to site, olha lá o nosso complete canal Na no verdade, YouTube. todas aí, Eu tenho todas certeza que a as gente 5, tem né? muito Vão a ser, acrescentar você vai na precisar vida de completar vocês, aí tá com a bom? forma correta. Gente, um Então beijo e vamos até a lá. próxima. I drink coffee, but I... Então, eu bebo café, mas I... Bom, se eu tô falando... Tem um but aí, né, gente? Mas, então, eu bebo café. Se eu bebo café, então eu não bebo outra coisa, né? Se você olhar aí todas as opções, nós temos o drink, né? E a gente vai usar o drink aqui, só que a gente precisa usar ele da forma correta. No caso aqui, da forma